Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Sobretudo você, torcedor e torcedora do Palmeiras, tudo bem? Meus amigos, minhas amigas, neste vídeo, eu queria conversar com vocês sobre a Leila Pereira. As pessoas têm me perguntado nos meus vídeos, nos comentários dos meus vídeos e também nas lives, sobre o que eu penso da Leila Pereira à frente do Palmeiras após o final da gestão do Gagliotti. O Gagliotti vai ficar no Palmeiras até novembro, depois a gente vai ter a gestão da Leila, que terá duração de no mínimo 3 anos. E as pessoas têm perguntado para mim o que você pensa da Leila Pereira, se ela vai ser sim ou não uma boa gestora no Palmeiras. Para responder essa questão, a gente precisa pensar nos perfis de presidentes que o Palmeiras teve até então. A Leila é um tipo de perfil um tanto quanto raro no Palmeiras. De certa forma, é o primeiro, né, no sentido de que estamos falando de uma mulher, vai ser a primeira mulher presidente da história do Verdão, algo muito relevante na minha opinião, mas muito relevante, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Mas a Leila também se encaixa num tipo de perfil que eu quero comentar com vocês aqui. Antes disso, pedindo a paciência de vocês, eu preciso aqui falar que este vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é um aplicativo de futebol mundialmente conhecido, mundialmente famoso, que entrega para você a Bundesliga e a Bundesliga 2. A Bundesliga 2 é uma competição interessante porque é um forno para ótimos treinadores alemães. E a Bundesliga 1 é uma das principais competições de futebol do mundo, meus amigos. Tudo de graça na tela do seu celular. O OneFootball também te oferece o minuto a minuto das partidas, as estatísticas que explicam vitórias, derrotas, o empate da sua equipe do coração e informações o tempo inteiro sobre o mundo do futebol. Se você não baixou ainda o OneFootball, se você não tem o OneFootball, use o link que está na descrição deste vídeo, ou então você pode encostar o seu celular no QR Code aqui em cima e terá na tela do seu celular este espetacular aplicativo de futebol. Ok, gente? É isso, vamos então falar sobre a Leila. O que você acha, Josa Novales? Você acha que a Leila vai ser uma boa presidente à frente do Palmeiras? Bom, vamos pensar aqui a questão do perfil. A Leila faz parte de um tipo de perfil, como eu disse, muito raro. Não apenas por ser mulher, que para mim já é notável, mas em função de que ela é um tipo de perfil de pessoa muito conhecida. Né? E nesse sentido, não são todos. Você pode falar, mas Josa, o Paulo Nobre também era muito conhecido, o Gagliotti também era muito conhecido, enfim, tudo mais. O Mustafa, lá bem no passado, também era muito conhecido de todo mundo. Eu diria para você que é muito conhecido da comunidade Palmeiras, meus amigos. É muito conhecido para você, palmeirense, mas que não é tão conhecido assim para outras torcidas, por exemplo. Né? Então, ainda que evidentemente muitos os conheçam, né? Muitos conheçam essas pessoas, conheciam essas pessoas quando elas viraram presidente do Palmeiras, muitos que não eram palmeirenses, mas esses muitos, quando a gente olha para o geral, um número muito reduzido perto do número de palmeirenses que as conheciam, que as conheceram. Então, nesse caso, não são todos os perfis que gozam de todo esse conhecimento público. A Leila se encaixa nesse perfil. E qual foi o outro presidente da história do Palmeiras, da história mais recente do Verdão, que teve esse tipo que também possuiu esse tipo de perfil? A gente teve o Luiz Gonzaga Beluso. O Beluso foi um presidente que, quando chegou ao Palmeiras, a sua chegada ao Verdão foi assim, gente, teve muitas expectativas positivas em relação ao que poderia ser a sua gestão, porque o Beluso é um cara de muitas ideias, é ainda um cara de muitas ideias. O perfil dele baixou um pouquinho depois que ele deixa de ser presidente do Palmeiras, até porque fez muitas bobagens no Palmeiras. Mas muita gente tinha expectativa, o torcedor tinha muita expectativa, e de forma geral, era o tipo de presidente que os torcedores adversários, quando tinham um entendimento do que era o Beluso, temiam pelo que poderia ser o Palmeiras, sendo dirigido pelo Luiz Gonzaga Beluso. Então, contudo, ele fez uma gestão muito ruim. E isso aconteceu porque o Palmeiras simplesmente engoliu o Beluso. Né? Isso por que aconteceu? Aconteceu porque o mundo de futebol é uma coisa bem complicada. Né? O poder que um presidente de uma equipe tem, de um clube tem, é algo que muitas vezes nem eles, quando vão ser presidentes, têm noção de como a coisa funciona. É isso mesmo. É um poder muito relevante, um poder mas que tem as suas especificidades, e às vezes nem a pessoa que postula um cargo de presidente tem uma noção profunda do que significa. E quando lá chega, a coisa fica muito mais complicada. É diferente de uma empresa, por exemplo. É diferente de um cargo na administração pública, por exemplo. A torcida, o torcedor é o elemento que faz toda essa diferença.
O torcedor é algo muito importante para um clube, mas é algo muito pouco conhecido pelos clubes de futebol. Até porque, se há uma falha do clube de futebol, é de não conhecer profundamente o seu torcedor, até para ter muito mais benefício com isso, assim como também estabelecer uma relação mais próxima com o seu torcedor e também gerar para o seu torcedor alguns ganhos, além, por exemplo, do que a equipe costuma apresentar. Né? O torcedor faz com que o poder seja muito maior. Cabe muito à equipe, né, a um time de futebol, assim, gente, de certa forma, interferir na felicidade, na alegria, na leveza, ou pelo menos atenuar sofrimento, meus amigos, do torcedor de futebol, às vezes assim, da capital de São Paulo, no caso do Palmeiras, mas também de vários rincões desse país, lá numa cidadezinha muito pequena, muito minúscula, lá do Amapá, né, lá do Amazonas, lá do Pará, vai ter um torcedor do Palmeiras. E ele espera muito, ou meio de semana, mas sobretudo no final de semana, para ter, né, para se deparar com a sua equipe do coração jogando, seja pela TV, seja pelo radinho, porque em alguns rincões do Brasil ainda funciona muito o radinho. Ele espera muito por isso, meus amigos, para que ele consiga ter ali um pouco de alívio na vida, para que ele possa ter um pouco de felicidade, de alegria e tudo mais. Então esse tipo de coisa tudo gera ali um poder para o presidente dessa equipe, que é algo que realmente ele não pensava. E às vezes, se ele não estiver muito preparado, ele pode sim sucumbir a esse enorme poder. E como é que ele sucumbe? Ele sucumbe no sentido de virar um presidente fraco, de virar um presidente muitas vezes demagogo, de virar um presidente... Enfim, várias maneiras possíveis, né? Não é realmente uma coisa muito simples. O Beluso foi engolido pelo processo. O grande Luiz Gonzaga Beluso, uma pessoa realmente na sua vida intelectual brilhante, mas que não conseguiu dirigir o Palmeiras como todos esperavam. E a Leila é esse perfil conhecido. Ela vai conseguir fazer essa gestão tão importante assim, como não fez o Beluso? Ela vai conseguir, por exemplo, ser uma presidente tão importante para o Palmeiras como foi o Paulo Nobre? Né? O grande presidente da história recente do Palmeiras foi o Paulo Nobre. A Leila vai conseguir ser um presidente tão importante para o Verdão como Paulo Nobre? Após a gestão desse dirigente, o Palmeiras ficou sempre muito perto de virar um clube espetacular aqui na América Latina, nas Américas, e eu diria para você que poderia crescer muito, mesmo em nível mundial. Mas, infelizmente, na minha opinião, a gestão do Gagliotti pecou um pouco na questão da ambição, né? Ou de dificuldade de construir esse Palmeiras para ser ainda muito mais vencedor, romper muito mais fronteiras. Claro, o Gagliotti conseguiu aí o título da Libertadores, conseguiu aí o título da Copa do Brasil, mas isso também vem muito de um Palmeiras anterior, vem muito de um Palmeiras que está sendo construído, e ele acaba, evidentemente, claro, ele não detupou, ele não destruiu tudo que o Paulo Nobre fez, e nisso ele tem muito mérito como dirigente de futebol também. Né? Isso mostra que o Palmeiras hoje tem funcionado muito como clube e muito mais do que os seus adversários, porque, ao contrário de um Vasco da Gama, por exemplo, quando o presidente chega no poder, ele pode discordar completamente do presidente anterior, mas ele não vai destruir algumas coisas que ele julga importante que o antecessor dele o fez. Foi o caso, por exemplo, do Paulo Nobre, e o Gagliotti não destruiu totalmente. Esse Palmeiras como clube também foi o campeão da Libertadores, e não somente um Palmeiras liderado por um técnico e com alguns jogadores ali conquistando a Libertadores e também a Copa do Brasil. Foi também o Palmeiras como clube que venceu a Libertadores de América, e não somente a equipe, é isso que eu quero dizer. A Leila, portanto, ela vai entrar nesse Palmeiras, que é um clube muito gigantesco, com uma torcida espetacular, enorme, milhões e milhões de pessoas. E como é que vai acontecer? Como é que ela vai lidar com o poder? Eu vou dizer para vocês o seguinte, agora em termos de feeling, de sentimento, do que eu penso, do que eu sinto da Leila, porque aí não tem muita informação, porque infelizmente não dá para saber muito, porque muita gente parece que vai ser bom presidente e acaba não sendo. Em termos de feeling, eu acho que a Leila é uma pessoa extremamente preparada para ser presidente do Palmeiras. Primeiro, que eu acho, como eu disse, notável que seja uma mulher, é muito importante para a história do futebol brasileiro, inclusive, que uma mulher chegue a presidente de um clube como o Palmeiras. E aí, eu acho que até no sentido de ser uma mulher pode ser interessante, porque a Leila é uma mulher, e não é uma mulher qualquer, é uma das grandes mulheres da sociedade brasileira, evidentemente. Goste você não ou não dela, ela é uma das grandes mulheres desse país. Né? E neste mundo, ela é uma empresária vencedora, extremamente competente. Então, para ela vencer no mundo dos negócios e ser essa presidente e também essa grande empresária que ela sabe muito bem o que é o mundo machista. Como o mundo machista está sempre pensando, esperando que ela escorregue um pouquinho para dar uma rasteira. E ela sabe muito bem disso, deve levar isso também para a gestão do Verdão. E nesse sentido, ela deve ter um entendimento de que muita gente está sim, esperando que ela fale, até por ela ser uma mulher. Esperando que ela fale porque ela pode perfeitamente
enfim, não saber lidar com os desafios que o futebol coloca, essa coisa toda. Então ela também deve estar muito atenta a isso, né? Agora, você concorda ou não, Josa, que ela pode ser presidente do Palmeiras no sentido de que ela pode ser competente, mas ela deveria ser a presidente do Palmeiras nesse momento? Deveria, nesse momento, virar presidente e comandar esse Palmeiras aí na busca de outras conquistas? Eu vou dizer para você o seguinte, olha só. Me irrita muito essa história de grandes empresários, de pessoas muito famosas, meus amigos, que tem tudo na vida, conseguiu absolutamente tudo na vida, mas quer ser presidente de um clube de futebol. Me irrita muito esse tipo de coisa. É como se aquela pessoa quisesse um clube para brincar. Eu tenho tudo, agora eu quero um brinquedinho. Qual é o brinquedinho? É o clube. É aquele clube de futebol. Então eu quero ser presidente daquele clube para brincar, para ter... Enfim, isso acontece muito no mundo do futebol. Aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo. Então esse tipo de pessoa, muito mimada em alguns sentidos, pessoas que às vezes conseguiram tudo, às vezes não só por mimo, mas também por competência, às vezes não entende muito bem o que é o futebol. Tá certo, gente? Não entende muito o que é o futebol, vai querer brincar, vai querer usar o clube como se fosse um brinquedinho, acaba se dando mal e o clube também acaba pagando muito caro por isso. Sinceramente, eu acho que esse tipo de pessoa não faz muito bem para o futebol. Mas, sinceramente, devo dizer para você o seguinte, para mim, não é o que eu penso sobre a Leila. Acho que a Leila é completamente diferente desse tipo de perfil de presidente. Estamos falando de uma, como eu disse, uma empresária de sucesso, uma mulher, né, muito importante no contexto da sociedade brasileira e que deve ter muita atenção, deve estar muito atenta a essa questão do machismo, do mundo machista, que é o futebol em que ela está pisando. Ela sabe muito bem disso. A gente viu naquela fala dela ali no encontro, em que praticamente ela foi anunciada ali como a presidente do Palmeiras, na fala dela o cuidado que ela tem com pessoas como Gagliotti, por exemplo, que ela sabe perfeitamente que é, em vários aspectos, uma pessoa que deixou a desejar na competência, quando geriu, porque já geriu, já abandonou, já parou, já acabou a gestão dele, e está apenas esperando, assim como a equipe dentro de campo está batendo cartão, esperando a final da Libertadores chegar, o Gagliotti também à frente do Palmeiras parece que espera o seu tempo acabar para ele, enfim, se mandar. Ela deve saber muito bem disso. Então eu acho sinceramente que a Leila pode ser uma presidente diferente para o Palmeiras. Eu espero realmente que seja, torço e sinceramente tenho o sentimento de que ela vai conseguir fazer um trabalho fantástico. E quais são os desafios dela assim que ela assumir o Verdão? Ela assume agora, rapidamente, a gestão vai até novembro, depois ela vai assumir por 3 anos no mínimo, né? Acho que tem muita coisa para se fazer nesse Palmeiras. Uma coisa que precisa fazer é a barca. É necessário fazer uma barca no elenco para mandar muita gente embora. Né? Muita gente que não está funcionando. O senhor Luiz Adriano, por exemplo, não é jogador para o Palmeiras. O Davidson nunca foi jogador, talvez não seja nenhum jogador de futebol, muito menos para uma equipe como o Palmeiras. E outros jogadores. O Palmeiras precisa muito de uma barca, precisa de reformulação no elenco, precisa pensar jogadores como Felipe Melo, que para mim já não é também jogador que deve ficar no Palmeiras. Contratos como o do William, por exemplo. Será que vale a pena o Palmeiras pagar tanto dinheiro para um jogador como o William? Será que vale a pena? E outros também. Eu discordo e muito de vários canais da mídia alternativa do Palmeiras que fala que o elenco do Palmeiras é ruim. Alguns até falam, o Abel com esse elenco, é claro que ele só podia entregar isso mesmo. Se entregarem para ele um elenco melhor, acho que ele seria um técnico muito bom. Eu discordo muito disso, mas não é pouco não, gente. Até porque eu não acho o elenco do Palmeiras ruim. Eu acho o elenco do Palmeiras muito bom. Agora, os jogadores não estão jogando tudo que se espera deles, acho que é uma questão de mentalidade. E essa questão de mentalidade também depõe sobre a qualidade da gestão no clube e, nesse caso, sobretudo, do departamento de futebol. Acho que tem que haver muita cobrança sobre o desempenho dos jogadores, por exemplo. Agora, eu discordo dessa história de que os jogadores são ruins. Apesar disso, uma barca é necessária, uma reformulação de elenco também é necessária. Abel Ferreira é o técnico para o Palmeiras? É muito importante pensarmos isso e considerarmos e respondermos essa questão não a partir da vitória ou não do Abel na final da Libertadores de América. Acho que a análise tem que ser antes, né? O que o Palmeiras quer como equipe de futebol? Quer praticar esse tipo de jogo? Se for esse tipo de jogo, tá ok, não tem problema. Então o Abel é o técnico para esse tipo de jogo? Certamente é um dos melhores. O Palmeiras quer esse tipo de jogo, mas com um técnico diferente, talvez um menos irritadiço ali e tal, ok, busca-se, portanto, perfis diferentes. O Abel foi muito importante para o Palmeiras, para a conquista da Libertadores. O Abel, ele levou o Palmeiras à conquista da Libertadores e também da Copa do Brasil. Isso foi realmente notável, foi muito por causa dele que o Palmeiras conseguiu essas duas conquistas, mas foi muito também por causa do Palmeiras. Foi muito também por causa da base do Palmeiras. A base alimentou o elenco do Palmeiras com ótimos jogadores. Foi muito também... Então, não foi só o Abel, foi o Clube Palmeiras que conquistou também essa Libertadores. Foi a base, foi o Cebola que era o assistente ali e que preparou muito bem a equipe para o Abel começar a
a gerir, né, e levar o Palmeiras às conquistas. Então, eu acho que o Abel foi muito importante para o Palmeiras, mas o Palmeiras foi muito importante também para o Abel. Acho que está tudo muito bem pago, todo mundo recebeu glórias aí, e acho que está tudo muito bem, não vejo problema nenhum em acabar com essa relação, caso se conclua no Palmeiras que o Abel não deverá mais ser o técnico da equipe. Sinceramente, na minha opinião, acho que tem que pensar seriamente nessa questão, como eu disse, não a partir de conquista ou não da Libertadores, mas a partir do desempenho da equipe dentro de campo. Mas, se não quiserem este modelo de jogo, essa forma de jogar, se quiserem, por exemplo, o Palmeiras da velha academia jogando futebol muito mais propositivo, há inúmeros técnicos na América do Sul que podem ser, um deles pode ser técnico do Palmeiras. Há também técnicos na América Latina que podem ser bons técnicos para o Palmeiras, na Europa, Portugal notadamente, na Espanha, também mesmo na França há dois bons técnicos que poderiam também assumir o Palmeiras, então não vão faltar candidatos para isso. No que a Leila também precisa fazer. Acho que a Leila precisa dar uma olhada muito séria para essa questão da base do Palmeiras, que é uma base espetacular, mas que requer excelência. Excelência, meus amigos, não tem fim. Quando é necessário praticar excelência sempre. Quando se pensa que está tudo muito bem, a coisa pode caminhar para trás. O Palmeiras, na minha opinião, a base do Palmeiras requer muita excelência, na minha opinião, a partir daquilo que eu vejo. E acho que, inclusive, o trabalho deu uma caminhada para trás aí recentemente. A partir daquilo que eu vi nas canteiras da América Latina, eu posso concluir claramente que, sobretudo no México e também na Costa Rica e também no Chile, eu posso concluir, sinceramente, que é necessário praticar um pouco mais de excelência na base do Palmeiras. E dentro disso, sobretudo, na transição, né, de uma categoria para outra. Não do sub-20 apenas para o elenco principal, mas algo que eu vejo também que precisa ser melhorado no Palmeiras, na transição do sub-13 para o sub-15, do sub-15 para o sub-17, do sub-17 para o sub-20 e do sub-20 para o elenco principal. Eu vejo problemas aí que precisam ser muito ajustados. Acho que é muito importante buscar pessoas com ideias mais novas, né, para trabalhar essa transição, que na minha opinião, neste momento, está muito a desejar. Acho que a Leila deu sinais muito positivos aí sobre essa questão, por exemplo, de abaixar o ingresso, essa questão, por exemplo, de aproximar o torcedor mais do Verdão, né, com a camisa mais barata, não pode ser 250, 260 reais, uma camisa oficial do Palmeiras, essa questão do ingresso muito caro, há uma elitização acontecendo no futebol, isso afasta sim o clube daqueles torcedores mais simples. A Leila sinaliza que vai combater esse tipo de coisa, isso é muito relevante, isso é muito importante, a gente não vê candidatos a presidentes de clube de futebol tocando neste ponto. Acho que isso é primoroso da parte da Leila. Se ela realmente o fizer, eu acho que, sinceramente, ela vai ser não somente uma grande presidente do Palmeiras, mas sim, vai ser aquela presidente que vai aproximar muito mais o clube de futebol e a equipe do Palmeiras do seu torcedor mais genuíno. Isso é muito importante. O meu feeling é que a Leila, sim, vai ser uma grande presidente para o Palmeiras, mesmo imaginando, mesmo contando, mesmo sabendo de todas as armadilhas que um clube de futebol pode apresentar para um presidente e para uma pessoa bem intencionada, mesmo entendendo o mundo machista, absurdamente machista, que ainda prevalece, claro, nos clubes de futebol do Brasil, incluindo o Palmeiras, e isso também deverá o tempo inteiro estar tentando ali, de uma forma ou de outra, dinamitar o trabalho da Leila. Mesmo pensando em tudo isso, considerando tudo isso, acho que a Leila é hoje a melhor personalidade, digamos assim, para se tornar presidente do Verdão e, na minha opinião, vai sim comandar o Verdão num sentido bem positivo. Isso é feeling, não é informação, então é feeling. No Palmeiras para Todos, ela detalha muito bem isso. Para mim é muito feeling. Eu acho que isso sim, que o Palmeiras vai sim ter uma grande presidente e esse clube finalmente vai poder se reconectar com o que aconteceu na gestão do Paulo Nobre, olhar para frente e aí, por que não, se tornar um dos maiores clubes do futebol mundial, também do ponto de vista de sua estruturação. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo, meus amigos e minhas amigas. Até o final.